Como vai, missionário? Tudo bem? Como é que você está? Vamos aí falar um pouco mais de missões, tá? Bênção de Deus. Hoje nós temos um assunto bastante interessante e se você tiver interesse em ouvir um pouco aí sobre o trabalho de missões, sobre a obra missionária, né? O nosso canal é para isso, né? A gente falar de missões. Hoje eu quero falar sobre, olhando para a Bíblia, olhando para as Escrituras, eu quero falar um pouco sobre a questão de o que motivou a igreja primitiva a fazer a obra missionária transcultural. Ou seja, se você tem um pouco da noção da história bíblica, você vai perceber que a igreja cristã, ela foi uma igreja por muito tempo, uma igreja judaica. Ela nasce no berço judaico, né, da religião judaica, e por muito tempo ficou ali como se fosse uma ramificação, uma seita, como tantos outros grupos que tinham, ficou mais um grupo que nasce desse ambiente judaico, né? E a igreja cristã, ela fica por muitos anos dentro desse ambiente cultural religioso judaico, do judaísmo, o povo de Israel, a cultura judaica de forma geral. E tá chovendo bastante, espero que não venha a chuva fazer tanta zoada, bate no vidro aqui. É que o nosso estúdio é um estúdio personalizado, tá? Se alguém for imitar meu estúdio aí, se alguém quiser imitar meu estúdio, meu irmão, tem que pedir direitos autorais para mim, tá? Porque eu não admito. Isso aqui é o set, tá? Do set personalizado do Pastor Peniel. Brincadeira, gente, eu não tenho onde gravar, vai ter que ser aqui mesmo, tá? Já pensei, mas eu vou lá na igreja. Mas toda vez que eu vou lá na igreja, vou contar aqui pra você aqui, depois de volta no assunto. Toda vez que eu vou lá na igreja, aí tem uns vizinhos lá que colocam música e zoada, e aí eu fico pensando, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um quartinho desse aqui e, vamos dizer, colocar acústica, dor de cabeça. Falei, não, eu gosto de gravar no meio da rua, fazendo vlog, né, os assuntos que eu tô trazendo aqui, às vezes eu saio andando por aí, vou pelo Paraguai ou por aqui mesmo pelo bairro, saio andando e gravo aqui dentro do carro também. Então, só não pode imitar, tá? Mas a igreja cristã, ela esteve nesse ambiente por muito tempo. E não pensa que é fácil você sair do ambiente cultural para poder levar o evangelho. Porque para você levar o evangelho para outros lugares, o foco qual que é? A implantação de uma igreja. Então, normalmente, quando você vai desenvolver qualquer trabalho em que você sai de um ambiente cultural, do seu ambiente de cultura, para ir para outro lugar, existe N argumentos para que você não venha cumprir aquilo ali, para que você não venha viver aquilo ali. Tá? Existe N argumentos. Então, ainda hoje existe isso aí. Você vai ver no ambiente da igreja as pessoas trazendo uma série de desculpas para não viver o chamado que é para a igreja, da igreja, que é ir e levar o evangelho e alcançar, né, outras comunidades, outros grupos étnicos, e etc, né, e expandir o trabalho do evangelho. Então, essa desculpa, ela vai começar desde o serviço evangelístico local da própria igreja, sabe? Existe uma acomodação de uma maioria de só querer vir, achar que a igreja é um clube social, etc. E isso também parte para a questão da própria igreja, a responsabilidade da igreja dela expandir daquele ambiente onde ela está e ir para outro ambiente de cultura. Estou falando ambiente de cultura. Eu não estou nem falando aí de você sair da sua cidade e abrir uma congregação na outra cidade. Não é isso, né? Às vezes, vou trazer aqui, às vezes você está numa igreja aqui e aí você tem próximo aí da sua cidade ou na periferia da cidade, vou dar um exemplo aqui que eu vi num vídeo, na cidade de Santos, não muito longe da cidade de Santos, São Paulo, existe uma comunidade indígena, né? Uma ou várias, na realidade são várias, né? São tribos indígenas. Isso acontece em vários lugares. Eu passei também na cidade de Porto Seguro, na Bahia, e
De Porto Seguro, alguns quilômetros ali também tem uma comunidade. E aí você vai. No Ceará também, Fortaleza, saindo de Fortaleza ali, um pouco fora de Fortaleza, região de Caucaia, também tem comunidades indígenas. Eu tô falando assim desses lugares onde as pessoas nem imaginam que tem esses grupos étnicos que muitas vezes estão inseridos num outro ambiente de cultura. Então, a igreja, ela vai criar uma série de desculpas para não viver esse ambiente aqui. Então, isso aqui cada um vai dar conta diante do Senhor em relação a isso. Mas a igreja cristã, ela por muito tempo, ela passou por essa situação. Ela ficou dentro do ambiente judaico e não saía. E ela tinha os motivos, muitos motivos dela. Porque a lei não permite eu comer com gentio. Porque a lei não permite eu falar com gentio. Porque a lei não permite eu a lei. E aí até ter compreensão do novo tempo que eles estavam vivendo e aquilo que o Senhor estava pedindo. Agora, o ponto que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: o que motivou a igreja a poder sair? O que levou a igreja a poder sair, né? Porque assim, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, o que realmente motivou eles de verdade não foi a escritura, os evangelhos escritos, não foi de que sobre a grande comissão como nós temos hoje. E qual que é a prova que a gente tem em relação a isso? Eu não quero dizer que eles não tinham conhecimento de que Jesus falou aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eles não tinham conhecimento disso, eles tinham conhecimento, esse ensinamento era passar de um para outro. Mas você imagina, além deles não terem ainda essa escritura, porque se a gente for olhar o tempo quando foi criado os evangelhos, escrito melhor, né? Cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai prestar atenção que esses evangelhos eles foram escritos quando a igreja já vivia esse ambiente de levar o evangelho, já estava sendo inserido nesse outro ambiente. Então foi escrito os evangelhos no momento que a igreja já tinha rompido essa bolha cultural, esse ambiente cultural, eu gosto de chamar assim, essa parede grossa da barreira cultural do judaísmo, né? Eles estavam fechados ali, existe uma barreira enorme, grossa, espessa, e eles não estavam conseguindo passar aquilo ali. Quer ver uma prova disso aí? Você vê que o apóstolo Pedro, ele fala assim, ele vai dizer que ele foi chamado para os gentios. Ele vai fazer essa declaração, que o Senhor chamou ele para os gentios. Ele diz isso diante da igreja. Mas a gente vai ver mais adiante, isso anos depois, o próprio apóstolo Paulo falando que ele, Paulo, foi para os gentios e Pedro ficou com os da circuncidão. Aí eu faço a pergunta, como é que Pedro disse que foi para os gentios e aí depois, posteriormente, Paulo dizendo que Paulo foi para os gentios e Pedro ficou na... Eu vou tomando a situação de Pedro, né, com a igreja ali na igreja da Galácia, que quando falava, comia com os gentios, sentava com os gentios, estava com os gentios, mas quando via os judeus judaizantes, ou seja, da cultura judaica, que não permitia, não tinha essa mente aberta, o apóstolo Pedro se ausentava dos gentios. Aí vem Paulo e corrige ele em relação a isso aí, tá? Ou seja, em outras palavras, eu vou tomando aqui tirando minha conclusão, que a barreira cultural sobre a vida de Pedro foi tão forte, grossa, que ele não conseguiu transpor isso aí. Ele ficou ainda indo para um lado, para o outro, mas sempre trabalhando entre os irmãos da circuncisão. Por mais que lá atrás ele fala que o Senhor me chamou para os gentios. Mas o apóstolo Paulo, ele rompe isso aí, meu irmão. Ele vai mesmo, sabe, a impressão que você dá é que ele colocou lá várias bananas de dinamite nessa barreira cultural e explodiu e passou para o outro lado. Sabe, então, a gente vai vendo assim que... E aí a pergunta que eu faço é, o que motivou a igreja para poder fazer esse trabalho? O que motivou? Eu quero chamar a tua atenção, porque é uma coisa que eu estava pensando, né? E lendo, e a gente fica fazendo uma análise nas escrituras, porque se eles não tinham os evangelhos dizendo
como nós temos hoje, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mateus 28. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eles não tinham isso. Marcos 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eles não tinham isso. Eles não tinham nada disso. Essas escrituras, elas foram escritas muitos anos depois e replicadas, porque imagina, alguém escreveu à mão, porque não tinha imprensa, né? À mão, e aí você tinha um original. E aquilo dali tinha que ser replicado em mão. Isso aí para passar de mão a mão, escrever cada evangelho desse aí, e o pessoal escrever tudinho certinho aqui dali, e passando para o outro, e passando para o outro, e passando para o outro. Olha, isso foi tempo, sabe? Não é coisa fácil, mas eles fizeram. Mas moral da história, quando as escrituras elas chegam, a igreja já estavam vivendo o evangelismo transcultural. A minha pergunta é, o que motivou eles a fazer isso aí, se eles não tinham as escrituras? Eu estava lendo sobre esse assunto, eu estava lendo um determinado autor, e ele estava fazendo uma comparação da situação do crescimento do cristianismo com o crescimento do islamismo, isso 600 depois de Cristo, né? Então, e aí ele faz uma comparação. Então, o cristianismo, o islamismo, ele nasce no ambiente onde o judaísmo estava bem fragilizado, muito mesclado. O cristianismo vivia um sincretismo forte, o judaísmo no nominalismo, né, judaico, ou seja, muita gente dizia que era judeu, que guardava o judaísmo, coisa e tal, mas era tudo nominal. E aí no ambiente cristão era a mesma coisa, muita gente dizia que era, mas era muito por favor, e além disso também tinha o sincretismo, que era como a igreja católica ia avançando, isso 600 depois de Cristo, e avançando, as pessoas se convertiam para não ser morto pelos soldados romanos, etc. Então se convertia, se batizava, e a igreja católica dizia que o reino de Deus estava avançando assim. E nisso as pessoas não deixavam suas práticas de adoração aos ídolos, aos demônios, adoração na feitiçaria, sei lá o quê, e eles mais ou menos implementavam e escondiam sua verdadeira adoração no ambiente cristão. É o sincretismo, isso aí. Quando o islamismo ele nasce nesse ambiente, um ambiente onde as pessoas estão sedentas por algo real, verdadeiro, uma fé verdadeira, que era tudo muito faz de conta. E aí, meu irmão, aquilo ali explodiu. O islamismo vem pregando uma vida muito mais séria, e até hoje você sabe disso, né? Você sabe disso, que o mundo islâmico, quando olha para o mundo cristão, olha como uma depravação, tá? Porque é o que a gente vive, né? Esses dias alguém estava dizendo na internet que o islamismo ele vai do radical ao extremo radical. E aí já o cristão, ele vai do cristianismo a uma libertinagem cristã, tá? Aquele que diz que é cristão, eu sou cristão, é um cristão equilibrado. Há uma libertinagem. Então, normalmente, você não vê, tem as raridades aí do mundo aí, normalmente você não vê um cristão radical, umas loucuras, é difícil. Geralmente sou cristão, tranquilo, equilibrado, né, do cristianismo, com todas as normas e as... Será que está atrapalhando essa chuva aí? Dá sono, né? Espero que não atrapalhe. Mas vamos lá, eu quero terminar isso aqui, que isso aqui eu gostei demais e eu quero trazer para vocês. E é uma boa reflexão isso aqui. Então, esse autor ele fala o seguinte, que na época que o cristianismo ele veio, né, que Jesus veio, era mais ou menos isso. Você tinha o judaísmo, ele estava meio que sendo sufocado pelas leis romanas, né? E também muita coisa errada, entendeu? As pessoas até viviam o judaísmo com seriedade, etc. Mas quando se tratava da sua liderança, era gente por trás de dinheiro, era gente comprando todo mundo, era pessoas que estavam no ambiente ali por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de política entrando, e aquela dinheiro, sabe? As pessoas vão vendo isso, as pessoas vão analisando isso, sabe? E aí, já fora do judaísmo, você tem um monte de práticas malucas. Você chegava
em Corinto, né? Eu estava até vendo esses dias também, dando uma pesquisada sobre a cidade de Corinto, irmão, né? Era um lugar de promiscuidade geral, largado, sabe? Templos que era voltada a rituais, naquele templo, rituais sexuais. Eles iam prostitutas, sacerdotisas que eram verdadeira prostituta ali. Então as pessoas iam ali supostamente para adorar aqueles deuses ali, mas era para orgia. Então isso, de certo modo, atraía muita gente, mas na população que tinha um pensamento de viver, né? O homem que queria ter uma família, que isso é natural do ser humano, a mulher que quer ter os seus filhos e seu esposo e sua família, que é natural, se via num mundo conturbado com as ideias, com a filosofia, umas maluquices, umas loucuras na área religiosa, na área filosófica e tanto problema, um mundo cheio de guerra e insegurança e tá. E aí quando chega o cristianismo, ele chega rompendo isso. Então, segundo esse autor, ele diz que o cristianismo, ele teve um crescimento muito forte naquela época por encontrar, é igual você colocar fogo num terreno onde está tudo seco, onde tem palha seca, o fogo se espalha, e tem vento ainda, ainda tem vento. Então, num tempo de ventania, e você taca fogo em palha seca, meu irmão, aquilo ali vai embora. Mas assim, por outro lado, esse pensamento, por mais que existe um foco de verdade, né? Eu creio assim que existe uma base aí, tem muita coisa que é verdade nisso aqui, mas eu não creio que foi só isso aí, sabe? Porque assim, você escutar alguém dizendo alguma coisa, fulano, e faz uma análise, é uma coisa, mas quando eu vou para a Bíblia e eu vou fazer uma análise bíblica, será que foi só isso mesmo que motivou ao ponto deles, era uma coisa tão forte ao ponto deles entregarem a sua vida, eles abrirem mão das suas posições sociais, gente que tinha bens, terras, casas, bons dinheiro, entrada financeira, eles abriram mão de tudo com um propósito de levar o evangelho do reino e o avanço do reino. Que aí eu fico pensando, será que é só isso mesmo? Porque essa mensagem do evangelho de salvação, do Cristo que veio e perdoou os meus pecados, e esse Cristo, ele morreu e ressuscitou e está lá no céu, e agora eu me sinto bem com esses pecados. E aí tem toda a doutrina, né, nossa, de santificação, de relacionamento, como que o homem tem que tratar a mulher, que é muito melhor do que as outras filosofias e o que as outras religiões estão trazendo, como que a mulher tem que tratar os filhos, tratar o marido, que é muito melhor do que tudo que eles estavam vendo, né? O relacionamento, como é que o escravo tem que se portar diante do Senhor e como é que o seu Senhor tem que se portar pelo escravo, que no contexto da época era um contexto de sociedade que avaliavam. Você não vê o cristianismo dizendo, é pecado ter um escravo, não, porque era lei, era a cultura da época. O que você vê a palavra de Deus falando era ensinando como o escravo se portava com o seu senhor e como o seu senhor deveria tratar um escravo, e principalmente um escravo cristão. Então, tudo isso era muito melhor do que... Mas, irmão, não é só isso que fazia com que as pessoas deixassem as suas casas, deixar bens, largar tudo, e ao ponto do apóstolo Paulo falar assim, se você puder nem casar para poder ir levar o evangelho, não case, tá? Fique livre de casamento e pregue o evangelho. Ou seja, havia uma valorização até das pessoas que não casavam para poder levar o evangelho, tá? Então, eu faço essa análise, eu fico pensando, né? A gente olhando para a Bíblia, e aí eu fico buscando essa resposta, eu faço essa busca. Eu quero trazer aqui para vocês o que eu penso em relação a isso, olhando para as Escrituras. O que levou realmente, e o que levou eles lá atrás, no começo, a igreja primitiva, eu acredito que é o mesmo que faz hoje a igreja viver missões. E aí eu faço essa pergunta, o que é isso aí? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Filipe sai de Jerusalém, Filipe o evangelista, ele sai de Jerusalém, ele sai
num ambiente de perseguição. A Bíblia diz que um grupo de judeus, e eu vou entender porque que eles fizeram isso, porque eles estavam dentro do ambiente fechado, dentro do ambiente cultural. A Bíblia diz que um grupo de judeus, eles saíram pregando o evangelho, mas eles não pregavam o evangelho para todo mundo, eles só pregavam para o evangelho aos judeus, para o povo judeu, tá? E aí a Bíblia fala de Filipe, aí logo a Bíblia, que essa aqui é meio que uma regra na Bíblia, né? A Bíblia mostra uma atitude de alguém que vai ser deixado de lado, ele conta essa história de alguém e depois ele vai contar a história que é a linha que interessa a Deus. Isso aí você vê desde lá de Gênesis, a Bíblia inteira você vai vendo isso aí, né? Você vê a história de Saul, o rei Saul, ele conta a história de Saul, daqui a pouco ele traz Davi e aí ele deixa Saul de lado e aí a linha de Saul. Você vê a história de Ismael e Isaac, aí vai contando, depois ele conta a história de Ismael, genealogia de Ismael, contou o que aconteceu, os filhos, coisa, depois ele entra em Isaac e aí ele continua contando Isaac. O Ismael vai ficando de lado, entendeu? Então você vai vendo isso. Então esse processo que aconteceu com a igreja no evangelho, que aconteceu com a igreja primitiva, foi a mesma coisa. Você vê o Atos dos Apóstolos, isso guiado pelo Espírito Santo, tá? O Lucas, ele vai escrever o seguinte, ele conta a situação dos judeus, que por causa da perseguição, ele sai de Jerusalém, pregando o evangelho, mas não prega para todo mundo, prega o evangelho apenas para judeu. E aí é deixar de lado isso aqui. Você não vê milagres, você não vê o operar de Deus, eles estão pregando o evangelho. E amém, o evangelho tinha que ser pregado também para os judeus e tem que ser pregado, e amém por isso, glória a Deus, tá? Mas ficou de lado. E aí, Lucas, ele vai trazer a história de Filipe. E eu creio que isso aí tem uma conotação, que tem toda uma sequência nas escrituras, como Deus trabalha isso aí. Deus, primeiro, o Espírito Santo, ele fala de uma atitude dos judeus, pregando apenas para judeus, depois ele deixa de lado. E aí ele vem para Filipe, que é o plano de Deus para a igreja. Filipe, ele sai daquele ambiente judaico e ele vai para Samaria. Samaria, que também era filho de Israel, mas os judeus tinham como os desviados da tropa, né? Você vê que Jesus sempre quando falava assim, que queria dar, ele colocava o samaritano, sempre era o samaritano, né? O leproso que voltou para agradecer, samaritano, o camarada que passava, o sacerdote, o levita, e passava todo mundo no caminho lá e passava perto do que estava lá, que foi atacado pelos ladrões. Quem é que cuidou do samaritano? Então você vai vendo. E aí, Filipe vai a Samaria, prega o evangelho, irmão. Poder de Deus, transformação, vida sendo transformada, cura, pá, libertação, pá, mover, pá, tá? O mover. E aí você vai vendo, eu faço uma pergunta, Filipe ele tinha em mente, não, eu tenho que ir para Samaria, porque Jesus disse, ide por todo mundo e prega o evangelho. Ele não tinha isso em mente. O que levou Filipe a ir foi o mover do Espírito Santo de Deus. Quando Filipe estava em Samaria pregando, os apóstolos vêm e estão ali em Samaria, etc. O Senhor fala para Filipe, novamente, um anjo em revelação, vai para a estrada, vai para o sul, para a estrada de Gaza que está deserto, etc. Ele sai de Jerusalém e vai para lá. Sai de Samaria, aliás, e vai para lá. Chega lá e vai encontrar quem? Um etíope. Um gentil. Ele se aproxima, sobe, prega, e aí vai vendo os processos. Quem é que levou Filipe para esse lugar? Quem é que conduz Filipe a Samaria? O Espírito de Deus. Quem é que conduz o Filipe para aquela carruagem? O Espírito de Deus. Tá? O Espírito de Deus. Então, o chimarrãozinho tá a benção aqui. Afora tá frio, ó. Você vê que tá embaçado aqui o vidro ali, dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Até deu uma esquentadinha aqui dentro, mas lá fora tá bem friozinho. Mas vamos lá, quem conduz? É o Espírito de Deus. Filipe, para poder pregar o evangelho. Isso é em Atos capítulo 8, né? Se você vai para Atos capítulo 10, você vai encontrar a situação de Pedro com Cornélio. Mesma coisa. Pedro está lá orando, Deus dá uma revelação. Quem é que dá aquela revelação? O Espírito de Deus. E aí quando Pedro está ali falando com o Senhor e etc. Depois o Senhor vem, Pedro está pensando naquela revelação, o Espírito Santo fala,
tem homens aí, vai com eles, não sei o que, não sei o que. E aí Pedro vai para casa de um gentil. É um rompimento de barreira cultural. Ele sai do ambiente, porque Pedro está só pregando no mesmo ambiente cultural. Ele sai daquele ambiente cultural e ele vai para o outro ambiente cultural, que é um gentil Cornélio. Prega o evangelho. E olha só, e eu vou provar aqui, eu vou trazer uma prova para você, que a igreja primitiva, ela não estava se movendo segundo a orientação da grande comissão de Cristo, como hoje nós temos. Eu não quero dizer que está errado isso aí, não, mas eu só quero dizer para você que existia uma outra força propulsora e que nem passava na mente deles a questão de, mas Jesus falou que a gente deu para entender, não passava. Porque se eles tivessem isso em conhecimento, irmão, se eles tivessem a plena conhecimento que Jesus, não, mas Jesus, Pedro podia falar no concílio lá, quando vieram perguntar para ele, mas o que vocês estão perguntando? Não foi o mestre que falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Eu estou só vivendo o que o mestre falou que é para... Mas não passava isso na cabeça deles, tá? E não passava, isso aqui estava bloqueado, isso por causa do ambiente cultural deles. E aí, Pedro vai lá para Cornélio, Atos capítulo 10, prega, as pessoas são salvas, o Espírito Santo é descido, mover de Deus, etc. Logo, a igreja, que estava contrariada com isso, chama Pedro e Pedro tem que dar explicação. Como é que Pedro vai dar? Interessante que quando Pedro vai dar explicação de por que ele foi na casa do Cornélio, ele não cita nenhuma vez a ordem da grande comissão. Estou errado? Ele poderia já começar citando a ordem da grande comissão. Hoje, se eu for pregar o evangelho em algum lugar, e eu vou para algum lugar, para uma aldeia indígena, etc., e alguém chegar para mim e falar assim, não, mas está errado isso aí, você tem que... Eu falei, não, o Senhor Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho e tal. Eu já boto isso aqui como um argumento, é o primário, o argumento primário. A gente parte daí, nós partimos daí. O apóstolo Pedro nem citou, não há nenhum ponto onde ele cita a grande comissão dada por Cristo Jesus. Tá? Então, ele vai citar passagens do Velho Testamento, ele vai trazer referência da escritura que eles tinham naquela época, que eram os profetas, vai falar do profeta Amós, vai falar do... Tá? Mas ele não vai citar as falas de Cristo enquanto a grande comissão. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos a todos os povos. E ali é etnos, Mateus 28, 19, etnos. Pedro poderia citar apenas esse versículo aí, derrubava o argumento de todo mundo. Olha, Pedro podia dizer, sabe por que o Espírito Santo operou lá e gente foi salvo e o poder de Deus? Porque eu estou vivendo a palavra do mestre. Mas não era isso aqui. E eu não estou dizendo, não estou falando assim, dizendo que é errado nós nos mover, não estou dizendo, eu só estou trazendo o teu foco para dentro de um conhecimento bíblico e a gente poder entender o que realmente promoveu essa ida da igreja aos gentios. A gente poder entender isso aí, tá? É o que eu quero trazer aqui para você. Vamos lá, deixa eu tomar meu chimarrão aqui. Em Atos capítulo 13, que a coisa já estava mais evoluída nesse sentido aí, eles já estão em Antioquia, o Espírito Santo chega e levanta Paulo e Barnabé, chama Paulo e Barnabé e envia. É o Espírito que envia. O Espírito, tudo movido pelo Espírito de Deus. Não é uma ideia de alguém, uma brilhante ideia de sei lá de quem, blá, 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 não. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que tinha domínio, infelizmente hoje em muitos ambientes de organizações religiosas, igrejas, secretarias, agências e etc. Não tem, o Espírito Santo aí não tem esse domínio tudo, é muito... Não trabalha assim não, porque não tem tanta entrada financeira. Você tem que trabalhar com tal coisa porque é mais fácil das pessoas ajudar financeiramente. É dessa base aí, muitos lugares, tá? Infelizmente, então, não há um mover do Espírito de Deus. Mas tudo bem.
O apóstolo Paulo, Barnabé, o Espírito Santo. Separar aí para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Então, Paulo é chamado e Barnabé são enviados para onde? Aos gentios. E eles vão aos gentios. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele começa ainda pregando apenas nas igrejas judaicas. Ele entra e vai nas sinagogas, né? Igrejas não, né? Nas sinagogas, melhor. Então ele vai num lugar, procura sinagoga, prega, porque na sinagoga tem judeu. Já é um processo aqui que o apóstolo Paulo, ele já estava naquele alcance de pregar para judeu e ao mesmo tempo tinha o alcance dos gentios. E até o momento que ele começa a sofrer a oposição dos judeus, aí você vai ver aquela parte onde o apóstolo Paulo fala, vocês estão se opondo, a partir de agora eu vou para os gentios. Os gentios, uau, ficaram felizes com isso, tá? Mas isso gerou mais oposição dos judeus para cima do apóstolo Paulo. Mas vamos finalizar aqui a nossa meditação, né, nesse aspecto e tirar o prático para nós hoje em dia. Irmão, quem impulsionava a igreja primitiva ao serviço missionário transcultural era o Espírito Santo de Deus, tá? Se não há o mover do Espírito Santo de Deus para esse tipo de serviço, a igreja ela vai cada vez mais se tornar uma instituição e ela vai criar um espírito institucional onde as pessoas todas elas vão começar a se voltar apenas para aquele ambiente ali, todo mundo debaixo de uma placa, todo mundo debaixo de um nome, todo mundo debaixo de um domínio, todo mundo tem que trabalhar para essa instituição, perde-se o foco do reino de Deus, perde-se o foco das almas e vai perdendo, e as pessoas vão se fechando, tá? Porque não há uma liberdade do Espírito para viver o propósito do Espírito Santo em relação à igreja. E cada vez menos você vai vendo, as pessoas vão criando seus argumentos para não viver o serviço de missões, né? A nossa igreja, enquanto nós não tivermos uma igreja em cada cidade do nosso estado, nós não vamos mandar ninguém para fora. São argumentos que não é argumentos do Espírito Santo de Deus, que não provém do Espírito Santo de Deus. Como é que você tem uma igreja já estabelecida, com todas as suas lideranças em funcionamento, com os dons do Espírito em manifestação, aí vem a liderança e fala assim, não, a gente vai abrir a nossa sucursal como se isso fosse, essas coisas fosse o objetivo do Espírito Santo de Deus. Nós vamos abrir primeiro a nossa sucursal, nossas filiais em cada cidade do estado. E só quando a gente avançar para outras cidades, isso não provém de Deus, é do homem. E quem vai pensando assim, uma hora vai dar conta em relação a isso, porque não é o propósito de Deus. Então, cada vez que a igreja ela tem essa tendência de ela se centralizar, ela começa, vamos dizer assim, ela começa a perder a sua vida de Deus, e aí começam os problemas muitas vezes internos. E ao invés de ter aquele processo de crescer e avançar, ela começa a desunerar. Bons obreiros começam a se perder. Ao invés de gerar outros novos bons obreiros e a coisa começar a crescer e avançar, começa a não acontecer mais. Por quê? Porque está fora do propósito. Seja lá como for. O propósito de Deus é esse, olha só. A semente do evangelho ele é levado, entra no ambiente cultural, no ambiente de cultura, seja lá qual for, ali numa etnia. Aquela semente ela cai no coração de uma pessoa, aquilo ali começa a crescer, e aí aquela mesma pessoa, aí começa a formar um grupo, aquele grupo vai se formar uma igreja. A igreja ela vai ter sua liderança, vai surgir os dons ministeriais, os dons de serviço. Então vai surgindo pessoas com dons diferentes de servir, dons de ministério, a liderança, aquilo ali começa a crescer. É como a árvore, quando aquilo ali chega a um determinado ponto e chega o momento da maturação, a exigência do Espírito Santo de Deus é que aquela flor, ela tem que sair, e aquela flor linda, maravilhosa que sai, ela tem que gerar novos frutos para alcançar novos lugares. Se isso não acontece, o exemplo da figueira, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, Jesus passando ali, indo para Jerusalém, encontrou a figueira cheia de folha,
e ele busca fruto, e ele não achou fruto, quais foram as palavras de Jesus? Palavras duras, mas o Senhor ele fala isso. Não, ninguém mais vai comer fruto de ti. E aí a coisa acabou, porque Deus ele quer o fruto, e o fruto é isso. Esse é o processo aqui que eu comentei com os irmãos. Então, eu sei que é complicado hoje, eu não estou aqui falando para criticar a igreja, isso aqui, não, eu estou trazendo um conceito bíblico para que você possa entender. Por que a gente tanto fala de missões transculturais? E tudo bem que a igreja ela está muitas vezes empenhada, existem grupos empenhados no serviço evangelístico local, e amém por isso nós trabalhamos para poder apoiar esses grupos e aumentar esses grupos e alcançar muito mais vida local, mesmo que tenha trocentas igrejas na tua cidade, a gente quer apoiar os evangelistas para que o evangelho continue alcançando mais gente. Mas eu estou trazendo uma palavra de seriedade aqui, muito séria, palavra muito séria. Se não houver fruto da parte do grupo local, da instituição, da liderança, haverá cobrança. A cobrança ela vai chegar, tá? Porque esse é o propósito do Espírito de Deus. O alvo, a gente olha para a Bíblia e vai ver isso aqui, né? A igreja, ela se fechou em Jerusalém. O que veio? Perseguição, e veio tanta coisa, né? E depois a igreja, ela tenta, e vai tentando, e é sempre na base da perseguição. Parece que a erva grudou aqui na minha boca. Parece que na base da perseguição as coisas vão... Parece que as coisas funcionam, parece que é muito na base da perseguição, né? Espero que não seja assim. Bom, é isso aí, tá bom? Eu acredito que deu para entender, né? Eu estava estudando e meditando, pegando minha Bíblia e lendo um pouco, e me veio isso em mente, Jesus, né? Hoje, muitas vezes, a gente fica muito naquela, né, da grande comissão. Aí você fala da grande comissão, aí o pessoal fala, não, mas Jesus também falou, que ficar em Jerusalém até que do alto, e semear esse testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente tem que começar em Jerusalém, tá aí. Aí os argumentos, sempre existem os argumentos. Irmão, eu não sou juiz aqui de argumento, na verdade. Eu estou trazendo uma realidade bíblica, e é o que eu medito em relação à missão. Você vê um Paraguai desse aqui que a gente está trabalhando, você vê um país desse aqui que é praticamente inalcançado, mediante a população, o tamanho do país, a população e a quantidade de evangélicos que tem aqui. É considerado inalcançado. 6%, incluindo o povo menonita aqui. Então vai vendo aí como é que é as coisas. Então você vai encontrar, por exemplo, na região norte do Brasil, aldeias indígenas, comunidades indígenas que não tem uma igreja, não tem ninguém pregando, não tem ninguém indo para lá, né? Aí você vai encontrar a Europa, que hoje tem aí 2% de evangélicos, e é um país assim, um continente que não inalcançado. E aí tem os argumentos. O argumento é, não, mas já o evangelho foi pregado. Claro, o evangelho já foi pregado. Na Turquia o evangelho já foi pregado. Na Índia, em um monte de lugar, irmão. A questão não é essa. Não adianta ir com os argumentos. Eu não sou juiz de argumentos, eu só estou trazendo aqui. A Europa tem 2% de evangélicos. Existem cidades inteiras que não tem ninguém falando de Jesus. Existe hoje na França terceira indo para a quarta geração sem saber o que é Jesus. Eu estou trazendo isso aqui. Eu não sou juiz eu não estou trazendo aqui uma mensagem sendo juiz de argumento. Eu só estou falando isso. Essa é a realidade. E a questão é, o que nós estamos fazendo? A gente não pode fazer tudo, mas temos que fazer alguma coisa. A sua igreja tem um caixa de missão, está apoiando missionário? Apoia algum missionário transcultural? Como é que está essa questão? E é isso que eu quero trazer para você. Tá? Bom, vou finalizar essa nossa meditação aqui, falando um pouco sobre esse assunto. Que Deus possa te abençoar. E se você assistiu esse vídeo, você ficou até aqui, até esse momento aqui, e você ainda não é cadastrado para receber os nossos e-mails sobre missões, faça o seu cadastro agora, tá no primeiro link aí, tem uma frase assim, tem escrito aí, embaixo aí na descrição, tá escrito assim, receba nossos e-mails sobre missões, aí vai ter um link, é o primeiro link na descrição, tá? Então você clica nesse link, vai abrir uma página, aí vai pedir o seu nome e o seu e-mail.
Você não vai precisar pagar nada, colocar cartão de crédito, nada disso, tá? Por favor. Só seu nome e seu e-mail. Você coloca seu nome e seu e-mail, manda. Aí você tem que abrir seu e-mail, vai lá no teu e-mail, abre, vai chegar um e-mail para você. Aí você tem que confirmar que você fez aquele cadastro. Isso é um processozinho, né? Para que a plataforma exige. Aí você completou o cadastro, ó, a chuva tá aumentando. Completa o cadastro, aí a gente vai passar a mandar nossos informativos, e-mail, testemunho e etc. Tá mandando aí para você aí, para que você possa saber um pouco mais do que a gente faz aqui no Paraguai, do que a gente faz através do programa de apoio, né? Às vezes eu mando aí pro pessoal também, olha pessoal, a gente está fazendo vídeo sobre tal assunto, manda para nós ideias de assunto, coisa, o pessoal começa a mandar, eu vou fazendo vídeo também aqui, respondendo tudo, tá bom? É isso aí. Um abraço, Deus te abençoe e vamos seguir amando e vivendo missões. Até mais.